Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. O Cristo Paz e Caridade nos acolhe a todos para mais uma atividade doutrinária na nossa instituição. Bem, para que possamos iniciar a nossa fala, o tema de hoje, que é o tema da nossa planilha doutrinária, seguindo todo o cronograma, nós temos ali perispírito, formação, propriedade e função. Quando Kardec codifica a doutrina espírita, recebe as orientações dos espíritos superiores, está lá no que é o espiritismo, né? Também no livro dos Espíritos, que é a ciência que vem falar da nossa realidade existencial. O Espiritismo trata da origem, natureza, destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal, com o mundo físico. Nas suas investigações com o mundo espiritual, quando ele vai codificar a parte científica que trata do intercâmbio dos espíritos com o mundo físico, lá no livro dos Médiuns, aonde ele faz a interrogação a espíritos, se há, quem são, o que são, como vivem, como interagem conosco. E na questão dessas relações do mundo físico com o mundo extrafísico e vice-versa, nós temos o ser intitulado espírito, porque está desvestido do seu corpo orgânico, do seu corpo de carne. E que corpo é este que mantém o espírito com toda a sua herança, com toda a sua performance, né? Atuando no mundo extrafísico, embora sem o corpo biológico que transitamos no mundo terrestre. E investigando esta realidade, Kardec recebe, né, a informação deste corpo e ele faz a analogia, inclusive com o fruto nosso, mostrando a origem da palavra do termo perispírito. E aí nós vamos adentrar como é formado este corpo, a propriedade da composição desse corpo e a função desse corpo intitulado perispírito, que na realidade somos nós. É incrível como as casas espíritas dizem que falam de tudo, mas são temas que não podemos deixar de abordar e aprofundar, porque tudo que acontece conosco, queiramos ou não, acontece através do perispírito. A reunião mediúnica, a presença dos espíritos, a sintonia com os médiuns aqui no mundo físico, só se dá por causa do perispírito. A manifestação do espírito no mundo físico, atuando no fluido para chamar a atenção do fenômeno intitulado efeito físico, só acontece por causa do perispírito. As minhas emoções, boas ou não, as enfermidades que carrego comigo, todas fomentada, alojada, acomodada e transmitida para a matéria através do perispírito. Sem o perispírito, não estaríamos aqui. Sem o perispírito, o espírito praticamente não se movimenta nas duas esferas da vida. Então é justamente isso que nós vamos compreender. Nós que buscamos o tratamento na casa espírita, nós que trazemos a mediunidade para exercitar aqui no mundo físico, precisamos conhecer este ilustre desconhecido. Aqui nós temos, nós, quando você vê
do espírito nessa condição que se apresenta, aqui você tem um perispírito, de um espírito, pode-se dizer, uma certa evolução, porque ele traz um campo magnético, uma luminescência, que denota o equilíbrio da sua mente, do seu organismo e a sua evolução moral e espiritual. Porque à medida que o espírito, que o indivíduo evolui através das experiências, do estudo, da mudança de atitude, de comportamento, a tendência é o espírito e o perispírito ir sutilizando-se e apresentando essas tonalidades que vai denotando a evolução da alma. Ilustre desconhecido porque a maioria de nós desconhecemos essa realidade. Nós não somos meramente um feixe de matéria orgânica ambulante transitando aqui no mundo físico. Se existe espírito, é o resultado, quando o corpo chega no decesso tumular, dali o que sai para continuar a sua jornada existencial é isso aqui, este corpo, composto de moléculas subatômicas, eletromagnética, que transmite toda a energia para a nossa existência no mundo físico. As nossas sensações, percepções, emoções é carregada do espírito para o perispírito e desse para a matéria. Então Kardec, na sua infinita sabedoria, vai perguntar na questão 93, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende algum, envolvido numa substância qualquer? O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde o queira. Aquela ideia equivocada, milenar, do aniquilamento do indivíduo, morreu, acabou, voltou ao pó. A única coisa que volta ao pó é o corpo biológico, a matéria orgânica grosseira, mas o espírito vivifica, e Jesus já tinha catalogado isso para nós, para vivenciar as suas experiências, voltar ao mundo de origem, que é o mundo da causa, de onde nós originamos, vivenciar a sua realidade, ver as oportunidades que deixou passar por entre os dedos, passar a limpo a sua consciência, para daí adquirir um novo corpo e voltar à sua experiência de aprimoramento, de evolução. E é este equívoco que tem levado a milhões de almas que saem do mundo físico, descrente ou na crença equivocada, cultivada milenarmente, mercadejada pelas religiões institucionalizadas, que não diz para o indivíduo quem é ele, a sua realidade, a sua origem, seu destino após o aniquilamento do corpo físico. E a doutrina espírita, através da qualificação de Kardec, utilizando de uma faculdade, que é a faculdade mediúnica, que é inerente a todos nós, vai provar a existência do mundo espiritual, atuante, com todo a sua pujança e interagindo com o mundo físico numa proporção jamais imaginada. Então ele coloca aqui, assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, olha que resposta. Da mesma forma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Allan Kardec, em O Livro dos
dos Espíritos, capítulo 1. É preciso que nós assim compreendamos, porque quanto mais eu compreendo isso, mais eu tenho a capacidade de me melhorar, de eliminar o saber lidar com as minhas enfermidades, para que eu possa fazer a minha depuração e assim a minha evolução, porque passa pelo perispírito. Tudo o que acontece na vida da gente, tudo. E o pior de tudo isso, nosso pensamento e as nossas atitudes têm papel primordial no equilíbrio e no desequilíbrio que vivenciamos. Formação do perispírito, como é formado, né, este corpo? O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Já vimos que também o corpo carnal tem o seu princípio de origem neste mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. O que é matéria tangível? É a matéria que pode ser medida, pesada, tocada. Tá? Então ela é tangível. O perispírito, apesar de ser mais sutilizado do que o corpo orgânico, ele também é tangível. Apesar de ser composto de uma matéria mais quintessenciada, ele ainda é tangível, é ponderável, porque se pode vê-lo, pesá-lo, senti-lo. Que o diga os processos de materialização. E Jesus deu uma demonstração disso lá atrás. Tá? No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferenciados. Quanto mais espiritualizado, educado o indivíduo, mais sutil, mais diáfano vai se tornando o perispírito. E isto para a mediunidade é de uma importância fundamental. Fundamental. Quanto mais rebelde, quanto mais brucutu, quanto mais vicioso, quanto mais irresponsável for o médium, mais grosseiro é o seu perispírito. E, consequentemente, mais sofrimento trará. Constantemente está entrando em estado de desarmonia e facilmente sintoniza com as forças inferiores do meio que o cerca. E tem uma dificuldade enorme em receber auxílio do mundo espiritual superior. Tudo passa por isso aqui. Então Kardec faz todas essas colocações aqui, ele já está deixando lá na Gênesis, no capítulo 14, quando ele vai falar dos fluidos. Mas é isso a importância de tudo isso, sim, porque quando eu venho à casa espírita necessitado de um atendimento, de um socorro espiritual, o passe que eu recebo, a água que bebo, ela vai agir no perispírito primeiro. E o fluido que o passista exterioriza é originado no seu perispírito. Quanto mais equilibrado, quanto mais sintonizado com os bons costumes, com a evangelioterapia, o sentimento de bem servir, mas esses fluidos são mais diáfanos, mais benéficos, vai trazer realmente benefício para aquele que recebe. Vou gerar um bom fluido para fazer frente ao mau fluido, como coloca Kardec. Então daí a importância, né, da gente compreender o porquê da disciplina, das mudanças de atitude, comportamento, de alimentação, o perispírito em toda a sua função
a função da bicorporeidade, perenidade, mutabilidade, odor. Quando você já tem um perispírito jamais sutilizado, você exala odor de flores, né? Algo perfumado. Quando você ainda é um indivíduo grosseiro, o odor é bem outro. E os médios sentem quando se aproxima um espírito de baixa densidade, né, preso ao ódio, a uma infinidade de situações, ou bastante enfermo, o odor que o médium sente. Ali é o perispírito. Então aquele perispírito transmite aquela sensação realmente que está impregnada. Quando é uma entidade elevada, a energia é gostosa, é envolvente, você sente perfumes, odores na sala. Chico emanava odor de flores rosas. Divaldo, Irmã Sheila, quando chega numa reunião mediúnica, todo mundo sente o cheiro de flores e por aí vai. É o perispírito que absorve tudo isso através da sua sutileza. A unicidade do perispírito, a capacidade refletora que o perispírito tem e temperatura, ou no corpo não, de acordo com a evolução do indivíduo. A função do perispírito, ela é um instrumento, é instrumental, através dela você se move, você age, sustentadora, porque ela sustenta o espírito para a comunicação com o médium. Individualizadora, ela é uma individualidade, tem a sua marca, o seu registro, o processo da sua evolução. E a organizadora, ela organiza as moléculas que vai gerar o corpo orgânico, que são moléculas eletromagnéticas. Na realidade, nós somos um corpo eletromagnético ambulante. E de acordo com a nossa evolução, emanamos esta energia positiva ou negativa. E vocês vão ver o porquê das energias negativas. Papel do perispírito: manifestações físicas, manifestações visuais, manifestações de efeitos intelectuais, que é o efeito da comunicação, da psicografia, de você mover, trazer um objeto aqui, apresentar no reunião, são efeitos intelectuais. Vamos ver aqui no organograma como ele se desenvolve. É uma substância vaporosa, seus fluidos originários da energia universal primitiva de que se compõe cada orbe. Então o espírito que vai reencarnar aqui na Terra, ele vai através da sua mentalização, do seu perispírito, agregar as moléculas para gerar o corpo orgânico do fluido que compõe o planeta Terra, com a densidade do planeta. Para a gente compreender bem. Sua natureza é semimaterial, composta de um fluido eletromagnético e parte de matéria inerte, que vai formar o arcabouço orgânico. Vamos lá. De constituição das partes, mais pura ou grosseira do fluido peculiar do mundo onde o espírito encarna, a depender do nível evolutivo do ser. Quanto mais grosseiro o espírito, eu vou trazer aquele fluido mais baixo da atmosfera do orbe, porque eu ainda sou um espírito grosseiro, rústico. Quanto mais evoluído o espírito, ele vai pegando nas camadas mais diáfanas para poder compor o seu corpo. Então, geralmente no mundo espiritual, você se apresenta assim, com essas características, nessa confusão de energia, aonde os médios lhe percebem, dessa maneira. Aqui está nós, envolto no fluido, certo? Se apresentando com a nossa forma humanoide. Então, quando você vê isto aqui, você diz, mas eu vi um fantasma.
Você viu um perispírito. Quando nós saímos do corpo de carne, nós vamos ser isso aqui. E de acordo com a minha evolução, a minha inteligência, eu vou interagir com este meio de forma positiva ou negativa. Isso é que nós precisamos. Fazendo a analogia que Kardec fez, porque Kardec toma isso aqui. A semente, o germe, espírito, perispírito, essa película aqui que envolve a semente, é o perispírito. A casca aqui é o corpo grosseiro da fruta, ou seja, nós. É este organograma que Kardec vai buscar para fazer a analogia. Então aqui você tem o perispírito, que é a semente, aqui, perispírito aqui, perisperma, aqui é o espírito, perispírito, germe aqui, que é o perisperma, a casca, o corpo físico. Esses somos nós. Sem isto aqui, isso aqui não existiria. Isso aqui não existindo, isso aqui também deixa de existir. Foi dessa forma que Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, para que nós compreendêssemos. Vamos à função do organograma. Ele interage com os mundos físicos e espirituais, liga-se com o meio que o cerca em regime de troca. Então, quando se pede que o indivíduo, para evoluir, ele deve buscar os ambientes sadios, saudáveis, buscar uma vida equilibrada, pensamentos dignos, ações estabelecidas, é justamente porque nós somos contaminados, impregnados pela energia do meio. Kardec deixa isso muito bem claro. Então ele é um instrumento individualizador. Por quê? Ele vai individualizar o princípio inteligente da característica. É o corpo imperecível da alma, transmite tendências doentias ao organismo humano. E quando você vê o indivíduo morrendo e vivendo, que principalmente médicos, ainda não encontrou o seu ponto de equilíbrio. E tudo aquilo, gente, Kardec foi de uma sabedoria muito grande. Quando ele coloca lá atrás que hoje os médios que ora vivenciam as suas atividades aqui no mundo físico são médios provacionais, trazendo um passado de falência, de equívocos cometidos, ele traz no seu arcabouço perispiritual uma série de distonias que vai começar a se apresentar aqui. E se ele não tem uma disciplina moralizadora, equilibrada, para ele fazer a sua depuração, se ele não se dedica a evangelizar-se, ao ato da meditação, à caridade, à disciplina moral, tendências doentias do organismo humano. Sempre o perispírito vai estar drenando para a matéria essas energias deletérias que levam o médium a enfermar. O indivíduo que está preso aos vícios mundano que nós conhecemos, o alcoolismo, o tabagismo, uma infinidade de vícios que nós cultivamos, a agressão, a violência, a maledicência, a calúnia, leva o indivíduo a enfermar. Os embriões deletérios tomam conta, vão impregnar o perispírito, aquela mente febril, e você vai continuar enfermando. E o perispírito é a causa disso. Ele é o modelo organizador biológico do corpo, plasmando a sua estrutura íntima e sustentadora, impregna-se do princípio vital, sustentando o corpo na sua formação e durante toda a sua existência. Promove a renovação dos trilhões de células, mantendo a mesma fisionomia da pessoa. Então, eu desencarno aqui, você vai me ver uma materialização, ou o médium vai me ver
na reunião mediúnica, o Edson, né, mais rejuvenescido e tal, né? Bom, mais bonito ainda do que o que já sou. Né? Não é bacana? Pois é. Então, é justamente isso aqui, essa função. A função sustentadora de tudo isso aí. Pronto. Nesta imagem aqui, quando nós deitamos, olha que bacana. Quando os médios veem um espírito, né, que ele faz a distinção se o espírito está encarnado ou desencarnado, como é que o médio sabe? Justamente por esse cordão aqui. Esse cordão você pode correr o universo inteiro. Se você estiver encarnado, ele vai lhe acompanhar. Então nós sabemos quando na reunião mediúnica é levado um espírito encarnado para tratamento, para orientação, como a gente às vezes faz aqui, com a necessidade, e o médium, disciplinado, com conhecimento, ele vai identificar isso aqui. Então ele sabe que aquele espírito é encarnado. Sem esse cordão aqui, você está desencarnado, solto no universo, ao bel prazer do seu pensamento, das suas emoções. E aqui o espírito vai para onde o seu psiquismo estiver mais ligado. A ampla maioria desses espíritos, quando desencarna, volta correndo para dentro de casa. Ali por um bom tempo, né? Até poder criar consciência e serem resgatados. A propriedade do perispírito, como está ali na palestra, propriedades, expansibilidade. Então, quando o médium entra em transe, o perispírito dele expande, parece que está saindo pela cabeça, muitos têm a sensação de estar flutuando, tá? É uma expansão do seu campo perispiritual. Expande o campo vibratório, ampliando a sensibilidade, a percepção do ser no transe mediúnico. A aura de Jesus, o campo de expansão de Jesus, era imenso. O de Chico Xavier chegava quase a 50 metros. Vamos imaginar Jesus. Então, quando você entrava nesse campo de expansão vibratório aqui, você já era contaminado por aquela energia. Então, se Chico estivesse aqui e você chegasse lá na esquina, ele não precisava olhar pela janela que você estava lá, ele já sentia você aqui no campo vibratório dele. Olha que fantástico. Fluidez, olha quanta coisa. Promove o envolvimento fluídico entre o médium e o comunicante, a depender da sintonia e afinidade entre ambos. Por que às vezes o médium tem dificuldade de sintonizar com os mentores? Porque não há afinidade no seu campo perispiritual. Então, o médium fica com aquelas comunicações sempre terra a terra. E às vezes, quando traz uma mensagem, o espírito tem dificuldade de, através do médium, ele mesmo dar a mensagem, aí ele manda um recado. Aí o médium diz assim, tem um espírito aqui dizendo isso, isso, isso. O espírito não achou sintonia para ele, através do médium, ele mesmo dar o recado. Penetrabilidade. Pronto. Você está aqui, de repente, doutor Bezerra, chega aqui na sala. A porta está fechada, mas para ele, isso aqui. Mas o espírito mais grosseiro, o perispírito mais grosseiro, se você fechar a porta ali, ele vai entrar, vai esperar que alguém abra, para poder entrar junto. Que a maioria ainda não adquiriu a condição de penetrar a matéria densa e grosseira. Tá? Permite ao ser atravessar ou ser atravessado, como acontece com a luz dos corpos transparentes. Alguém assistiu o Ghost? Vê como o cara penetra ali no vagão do trem. Se lembra como o Patrick Swayze, né? Levou um tempo para aprender, mover a matéria, passar por uma porta. É basicamente aquilo. Mas aquele espírito ainda não está em tanta evolução, não, aquele espírito.
O que ensinou a ele. Aquele que ensinou a ele não tinha tanta evolução, mas já tinha domínio da situação. Ele já sabia como fazer para poder conseguir aquele resultado. E ele vai ensinar. Porque alguns são grosseiros, não conseguem. Outros, embora com a mente voltada para o mal, têm conhecimento de como fazer para conseguir o êxito. Então ele passa. No processo de comunicação, numa sala mediúnica, é basicamente isso aqui. O médium, aqui, através da concentração, da meditação e daquela concentração para a reunião mediúnica, por isto as reuniões mediúnicas têm que oferecer o momento de baixar a atenção dos médios, a musiquinha, a meditação, para que ele consiga com isso, de forma sutil e equilibrada, expandir o seu perispírito. Então o perispírito do médium se expande, se afasta, e aqui já tem um espírito comunicante. Nessa situação aqui está havendo uma comunicação, mas não está havendo necessariamente uma incorporação. Qual o nome que se dá a esse tipo de comunicação? Senhores médicos? A comunicação está sendo aí mente a mente, né? Aqui chama-se telecomunicação. O espírito está acessando sem precisar fazer a fusão perispiritual, que na maioria das incorporações esses perispíritos aqui vão se fundir. É como se fosse um abraço. Ali ele vai ligar as tomadas e vai usar o aparelho orgânico fonador do médium para se expressar. Essa comunicação aqui, o espírito pode estar fora da sala mediúnica. Isso já gerou muito problema pela falta de estudo, que alguns médios davam a comunicação e o outro gritava logo animismo puro, não tinha espírito nenhum na sala. Mas o espírito estava lá fora da esquina, estava lá no Rio de Janeiro, mas estava usando a mesma frequência do médium em expansão e transmitindo a sua mensagem. Telecomunicação. Então é preciso que a gente perceba, estude e compreenda todos esses fenômenos para eu me tornar uma ferramenta precisa, adequada para o mundo espiritual. Aqui nós estamos vendo uma luminosidade perispiritual que assustou os próprios apóstolos quando Jesus, em processo de concentração, entra no semitranse medianímico, expande o seu perispírito e aqui ele favorece a materialização de Moisés e Elias. E os apóstolos aqui, Pedro, João e Tiago, se assustam. Energia saiu daqui para que Jesus, o teor do campo magnético, a tonalidade da luminosidade que eles viram, denota a evolução espiritual desse ser chamado Jesus. Então, quando um espírito de escola, um espírito superior se apresenta numa reunião mediúnica, como eu já assisti, o médium chorar e dizer, gente, que possamos abrir o coração e orar bastante a Jesus, porque está se aproximando um ser luminoso aqui na reunião, um ser de luz. Eles começam a ver este campo vibratório. Aqui somos nós. Isso aqui é importante que nós possamos discutir, porque quando vocês vêm à casa espírita buscar o auxílio, a ajuda, você é isso aqui. É isso aqui que nós vamos tratar. Este campo, chamado de campo áurico, campo magnético, que todos nós devemos possuir quando estamos harmonizados, é este campo que nós exteriorizamos. Essa tonalidade aqui denota um ser em equilíbrio. Caso contrário, isso aqui estava escuro. E tudo isso aqui, que são os plexos, os vórtices de energia comandando cada um dos seus plexos, é onde os fluidos magnéticos vão atuar.
Um chakra desse em processo de desarmonia, ele desarmoniza esse plexo todo aqui. Então você tem todo um circuito, recebe, aqui ligado à glândula pineal, todo o plexo laríngeo, cardiovascular, gástrico, genérico, esplênico e genésico. Você tem os pontos intermediários, tá? Aqui as funções. Quando você é um ser harmonizado, quando você está bem, independente se você está vivenciando um processo, você pode estar vivenciando um processo orgânico e sua mente está uma beleza. Sua tonalidade está elevada, sua energia está ótima, porque você tem um domínio sobre si mesmo e aquilo que você está vivenciando não é motivo do seu desequilíbrio. Está muito frio, dona Lígia? Então, vocês, todos nós, somos isso aqui. O pensamento que cultivamos, as atitudes que exercitamos, o alimento e os vícios altera todo este campo aqui. E eu passo a ter um campo de energia denso, cor de chumbo, como os espíritos inferiores se identificam no mundo espiritual. E é a causa das obsessões. É o portal das obsessões. É por essa tonalidade perispiritual que nos apresentamos no mundo dos espíritos. Quanto mais luminoso, fosforescente, denota uma alma que já está em processo de evolução. Quanto mais recrudescimento, você tem uma tonalidade escura, chumber, e ali os seus adversários lhe encontram fácil. Então as enfermidades que apresenta no meu corpo, ela passa aqui pelo perispírito até chegar na matéria. A minha raiva, a minha inveja, a minha distonia, meu desejo de vingança, a minha calúnia, o álcool, o tabaco, o sexo desarmonizado, traz isso aqui. A minha ligação com crenças equivocadas, outra ao invés da evangelioterapia, me faz ser um ser grosseiro, de energia densa, negra e enfermiça. E eu vou fazer a depuração ao longo da minha encarnação. Por isso que Jesus convidava que brilhe a vossa luz. É essa luz interior que todos nós temos capacidade através da mudança de atitude. E quando ele libertava cada um de nós das injunções dolorosas que afetavam a humanidade da época, ele voltava e lhe dizia: vá, não faça mais isso, não peques mais, mude de atitude. Ele chega para o cego de Betseba e conversa com ele depois: agora que você foi liberto daquilo que o afligia, segue o outro caminho, não voltes a fazer o que você fazia, para que não te aconteça algo de muito mais grave. E aqui vai favorecer o nosso ajuste. Então nós, perguntado ao Espírito de verdade o que é o Espírito, ele diz: vós ainda não podeis compreender, mas para que vós tenham um entendimento, é uma centelha divina. E ele ainda vai dizer a cor de rubi a amarelo, está aqui, o Espírito, ser indefinido, meio abstrato, que vai fazer a sua formação. Se fosse aqui um animal, a forma aqui, vocês vão ver para frente, seria mais grosseira. Perispírito, origem, fluido cósmico universal, semimaterial. Olha, é isso aqui. Até chegar na matéria orgânica, origem também do fluido cósmico universal, mas da parte mais grosseira que vai formar esta veste biológica, do qual ele vai se ligar. Então aqui espírito, perispírito e corpo. Aqui está o campo de energia que move a matéria orgânica. Mas o foco pensante é aqui. Pronto. Formamos a camada magnética chamada aura.
chakras, dourado, poder, coronário, pensamento, frontal, luz, laríngeo, som, cardíaco, o ar, plexo solar representa umbilical, a água, claro, energia receptora, terra, o básico, branco, energia projetada, prateado, ligação e a terra, preto, espaço neutro, plano espiritual, corpo superior etérico, corpo superior emocional, corpo superior mental, plano astral ou corpo astral, plano físico, corpo etérico, que é o mais próximo de você. Essas camadas aqui, nós vamos criando ela à medida da nossa evolução. 7 corpos. Magnético, energético, que vai se fundindo para formar a aura corporal. Tudo isso aqui tem influência através das nossas atitudes, pensamento. Nosso chakra raiz, ligado à terra, energia telúrica, energia da procriação. E aqui, o espírito na sua forma grosseira, olha que bacana, né? O seu campo áurico, à medida que ele vai evoluindo, ele vai saindo dessa forma escura, densa, primária, para uma forma mais sutilizada. Aqui, o perispírito, o espírito, o perispírito e o corpo material. Aqui ele vai tomar esse corpo aqui para fazer a sua vestes. Propriedade, vamos lá. Portador de bioenergia, fluidos anímicos e espirituais. Retém o desencarnado para o diálogo nas facilidades. Imantação magnética. Condutividade. Conduz a corrente mental que estavam retornando do processo da crucificação. Os dois não reconhecem Jesus, caminha com ele, conversa com ele, e só vai reconhecer quando eles param e Jesus vai cear e vai partir o pano. Jesus estava ali. Todos viram, tocaram, tanto que quando Maria vai seguir, ele disse, não me toque, porque eu ainda não ascendi ao meu Pai. Tinha alguma situação ali que ele não podia ser invadido ainda. Mas depois ele permite que Tomé, és tu, Senhor, então deixa que eu enfie o dedo na tua ferida. Mas nós somos tão cruel, que mesmo eu retornando depois de tudo que aconteceu, o infeliz ainda não acreditava, tinha que meter o dedo na ferida de novo, para ter certeza que era Jesus. Então veja a beleza do perispírito. Então aqui eu posso estar desencarnando, meu corpo vai ficar, e o espírito vai desligar. Alguns desligam-se com uma rapidez fantástica, outros dão um trabalho que Deus nos ajuda. São os espíritos aferrados à matéria, menos evangelizado, egoísta, materialista, né? Pensa que o mundo aqui para ele não vai acabar, e quando chega esse momento ele tem uma extrema dificuldade. Se demoradiza? Tem demoradias, e é preciso às vezes a espiritualidade ajudar. Chegando para a conclusão, o perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos, permitindo que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por uma nova senda, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa ou de sobrenatural. Então ele vem explicar os fenômenos, acreditado às superstições, né? Ao fantasioso, ao sobrenatural, ao inexistente, à falácia, isso não pode acontecer e tal. Não. Kardec, através da mediunidade, vai resgatar tudo isso e, através das investigações científicas, vai se consolidando esta realidade. Quando William Crookes, em 1870 e pouco, 76 por aí, né, materializa o espírito de Kate King,
dentro do seu laboratório, porque ele queria provar que aquela teoria toda era absurda. Então ele vai, né, materializar esse espírito, e ali ele vai fotografar, ele vai pesar, ele vai medir durante 30 dias dentro do laboratório esse espírito. Depois ela vai embora. E é ele que consolida as verdades espíritas, porque todos esperavam, né, que ele era um lorde, um investigador, um cientista inglês da corte da rainha britânica. E todos esperavam, a palavra dele era uma ordem, que ele iria desacreditar. Pelo contrário, ele foi lá e validou, porque não pôde, diante dos fatos, se omitir. A honestidade dele, ele disse: coloco em risco toda a minha fama, a minha seriedade, a minha honestidade, os meus títulos, mas o processo é verdadeiro. Livro dos Médiuns, Allan Kardec, a teoria das manifestações. Aqui nós temos um campo magnético luminoso, aonde o espírito está aqui atuando. Olha a ligação dele com o perispírito e do perispírito para o corpo físico. Isso aqui acontece. Você dormindo aqui, ó, uma enfermidade e tal, você é desdobrado aqui, sai do corpo. Isso aqui somos nós. Quando nós vamos dormir, ficamos à altura do teto ou viajamos para onde estejamos ligados psiquicamente. Aqui nós temos, embora você esteja num processo de enfermidade, você consegue manter, se você convive de forma harmonizada com o processo que está acontecendo. Você não cultiva nenhum processo de revolta, né, de rebeldia. Você pode ter uma deficiência física, viver bem e ter um campo magnético harmonizado. Não, aqui é uma aura de uma pessoa normal, bem equilibrada. Olha o quanto ela está gerando de campo de energia. Então, é desse campo de energia aqui que o médium tem facilidade da incorporação. O passista tem um bom fluido para lhe transmitir um passe de recomposição. Tudo isto quando o seu campo de energia é ótimo. Mas eu só consigo isso através da disciplina, da responsabilidade, do comprometimento, do respeito comigo e com a tarefa que eu me propus a fazer. Porque passa por todo o processo. Quando Emmanuel se aproxima de Chico para que ambos pudessem trabalhar juntos, Emmanuel diz a Chico os 3 requisitos que era necessário ele desenvolver para que a tarefa se desse. Alguém se lembra? Todos nós aqui somos disciplinados, a gente não precisa falar muito disso, né? Não somos? Não? Pois é. Disciplina do pensamento. Tá vendo? Que é o mais importante de tudo. Disciplina na alimentação. Disciplina na convivência com o meio. Tudo isso é o que vai facultar eu desenvolver esse campo de energia. Será que eu comendo feijoada, mocotosada, mocofato, né, maniçoba, né, torresmo, entornando umas 2 ou 3 cervejas, empanturrando bucho de acarajé, falando da vida dos outros, negligenciando com o trabalho, nem chego perto do evangelho? Será que eu tenho um campo de energia desse aqui? É disso que a gente fala. Por isso que a maioria dos grupos mediúnicos vem falindo e entrando em conflito. Porque ninguém quer ter disciplina, abrir mão, fazer os sacrifícios que lhe é necessário, cortar muita coisa da vida mundana, da vida da terra, que não mais vai me servir no mundo espiritual, me dedicar com amorosidade, com disciplina, com desprendimento de mim. Não vou fazer por obrigação, não. Eu vou fazer porque eu sei que esse é o melhor caminho para mim. Aí eu vou desenvolver esse campo de energia.
porque eu vou me libertando de penduricalhos que não me servem mais. E eu aprendi o caminho do servir no bem. Todos que assim agiram, evoluíram e fizeram a sua passagem sem traumas. E aqui nós vamos ver as deformações. Por que que isso aí acontece na vida da gente? Quando se fala aqui dos espíritos animalizados, que se apresentam, nós é justamente por isso aqui. As deformações do perispírito. Está vendo? O indivíduo que se suicidou, ele vai voltar num corpo deformado. O indivíduo que teve experiências traumáticas, foi abortado, suicidado, teve mortes trágicas, envenenado, ele vai trazer. O indivíduo que usou a mente para fazer mal à coletividade, ele vai trazer deformações. O autismo, a idiotia, a cretinice, como foi lida aqui no Evangelho, isto vai deformar o seu perispírito e você vai precisar de uma ou mais reencarnações para que esse perispírito se reajuste. E só as ações do bem, o auto-perdão, as ações positivas, meritórias, é que vai ajustar as células do perispírito para que ele volte ao seu estado humanoide. A gente sabe que essa criancinha aí teve uma vida pregressa, mas a ciência diz o que dizer. Bom, a ciência aponta as anomalias, vai dizer que é congênita, que foi um defeito disso ou daquilo, mas ele não sabe a causa. A ciência não consegue ir na causa verdadeira. E a causa é o perispírito. Pois é. Alguém lembra do relato de Chico Xavier, do sobrinho dele? Que nasceu um monstreninho com a cabeça muito grande, sem braço, sem perna, aqueles cotoquinhos, aquela coisa. Quando foi se fazer a investigação, o que foi que Emmanuel disse a ele? Prestasse atenção, porque aquele irmão já tinha se suicidado 5 vezes e estava esperando uma nova oportunidade para se suicidar de novo. Então ele volta em corpos mutilados, deformados. Aqui você tem um suicida. Nós temos o caso aqui da Mansão do Caminho, né, onde o cara se suicidou e depois voltou o monstrinho ali no seio da família, que foi o móvel do seu suicídio. Então, tá vendo? Quando você percebe indivíduos assim, ó, beirando os corpos ainda animalizados, aqui indivíduos vivendo em estado primário, guardando ódio, ressentimento, tendo uma vida mais de barbárie do que de outra coisa. Então isso aqui você vai lá atrás na causa, porque a misericórdia divina nos faculta esta possibilidade, e Deus seria um padrasto infeliz, bem cruel, para fazer com que você nascesse assim pela vontade dele. Mas quando você vai estudar a causa, isso aqui foi uma mente que cometeu equívoco, desjuízo severo, ou foi vítima de atrocidades e agora volta para o meio, para aquele meio que procedeu com ele, e ele hoje retorna assim, aturá-lo pelo período que for necessário. Cuidado, é uma lição. Os espíritos mais bestializados, como se apresentam, são os espíritos presos aos vícios, ainda animalesco, primário, que a gente tanto fala, que a gente cultiva. Eles se apresentam bem mais próximo da sua origem do que do ponto de chegada. Tudo isso por deformações perispirituais. Então, a lei de causa e efeito, que não deixa nada passar em vão, nos alcança aonde estivermos, no período que for necessário. Ele vai dizer aqui, ó, a alma está durante a vida material, assim como depois da morte, sempre revestida de um invólucro fluídico mais ou menos sutil e etéreo, que Allan Kardec denominou perispírito. Na verdade, ele é um conglomerado energético, constituído de várias camadas de campo de força, que se liga ao espírito pelo lado mais quintessenciado e pelo lado mais denso ao corpo somático. Olha só.
Com toda razão informa o inclito mestre Lyonês que o perispírito é o mais importante produto do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência da alma. Né? Os espíritos atrasados têm envoltórios impregnados de fluidos materiais, sentem ainda depois da morte as impressões e as necessidades da vida terrestre. A fome, o frio e a dor subsiste entre aqueles que são mais grosseiros. Seu organismo fluídico, obscurecido pelas paixões, só pode vibrar fracamente e, portanto, suas percepções são mais restritas. Nada sabe da vida do espaço, porque eles estão terra a terra, não conseguem. E aí volta para os núcleos aonde viveram e vai atormentar um e outro. Se tiver Mério por perto, então a coisa se complica. Em si e ao seu redor, tudo são trevas. A alma pura, livre das atrações bestiais, olha como ele coloca, forma um perispírito semelhante a si própria. Quanto mais sutil for esse perispírito, tanto maior força expende, tanto mais se dilatam as percepções. Esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Depura-se com a alma, segura, e através das suas inumeradas encarnações, com ela sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. É no cérebro desse corpo espiritual que os conhecimentos se armazenam e se imprimem em linhas fosforescentes. E é sobre essas linhas que na reencarnação se modela e se forma o cérebro da criança. Percebe a importância da gente conhecer tudo isso? No momento da morte, destaca-se da matéria tangível, abandona o corpo à decomposição do túmulo, porém, inseparável da alma, conserva a forma exterior da personalidade desta. O perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma pré-existente e sobrevivente ao ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada, que atravessa todos os corpos, por mais impenetrável que este nos pareça. A matéria grosseira, incessantemente renovada pela circulação vital, não é a parte estável e permanente do homem. O perispírito é que a garante a manutenção da estrutura humana e dos traços fisionômicos. E isto em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Exerce assim a ação de um molde contrátil e expansivo sobre os quais as moléculas se vão incorporar. E aí ele vai encerrando dizendo: a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis e as mais delicadas. E aí eu já trago minhas enfermidades para depurar aqui. E à medida que eu vou tomando consciência dessa realidade, me instruindo e agindo no bem, essas enfermidades, esses incômodos vão chegando para que o perispírito faça esse expurgo através da matéria e o indivíduo passe a suportar o entendimento com tolerância, com paciência, sem as agressões, os resmungos, como se o mundo fosse culpado do seu processo. E é assim que você vai evoluir. E por isso Jesus tem uma passagem interessante quando ele coloca: aceitai as suas dores e vicissitudes na terra com fé e resignação, e estarás adquirindo bônus nos céus. Então a importância
de tudo isto é que ele vai colocar aqui embaixo. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Nem mais, nem menos. Então, o indivíduo que hoje está numa casa espírita, recebendo a oportunidade de crescimento, de despertar consciencial, se deparando com a sua realidade e negligenciando essa experiência, o sofrimento dele vai ser maior no mundo espiritual, porque ele está deixando passar uma oportunidade de evolução, de transformação, de crescimento, de depuração. E se ele traz a mediunidade, se ele é um trabalhador espírita, muito mais ainda lhe será cobrado, porque ele teve contato com toda essa realidade e não absorveu nada. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Ah, eu tenho energia para tudo, mas na hora de eu servir do bem, aí eu boto toda a dificuldade do mundo. O mundo lá fora é mais convidativo para mim do que eu me transformar em alguém melhor, atuando, servindo dentro de uma casa espírita. Então aqui vocês vão ter, ó, para quem tiver dúvida, está tudo aqui, certo? E ainda tem a obra. Eu levei 6 meses estudando isso aqui, que é a Bíblia do Perispírito, através de Dr. Zalmino Zimmermann. Uma pesquisa esplendorosa, muito bem fundamentada. Aliado a isso aqui, eu fui estudar Perispírito e suas modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, e assim sucessivamente vai buscar o que André Luiz coloca, né? Aqui, Perispírito, Zalmino Zimmermann, né? Então aqui você tem todas as obras consultadas para poder você fazer uma junção, libertação, como André Luiz vai falar disso muito bem, né? Para que não fique dúvidas e a gente compreenda que essas orientações vêm do mundo espiritual. E aqueles que se dedicaram à pesquisa, à comprovação da veracidade dos fatos, vêm consolidar através de obras muito bem fundamentadas, trazendo, descortinando para nós verdade que o mundo aí fora desconhece. E que cabe ao espírita, aquele que busca o socorro, o atendimento na casa espírita, quando ele diz assim, olha, vamos eliminar essa situação, você está em tratamento, respeite o tratamento, a água, não beba, faça seu evangelho, mude de atitude, de comportamento, é justamente por tudo isso aqui. Para que a gente se torne cada vez melhor, com energia mais depurada, com entendimento da realidade da vida, a capacidade de auxiliar o outro, transmitindo palavras positivas, energias positivas, para que assim nós possamos formar o mundo que Jesus desejou para nós. Não é? Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, faça a diferença. Vós sois luz, que brilhe a vossa luz. Ok? Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos.